Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda aula de microbiologia, que terá como assunto estrutura bacteriana, onde nós vamos tratar quais as estruturas que compõem uma bactéria, a função de cada uma delas e também a reprodução bacteriana. Estrutura bacteriana. Aqui nós temos uma bactéria. E essa estrutura em tom roxo é chamado de cápsula, lembrando que nem todas as bactérias possuem cápsula. E a cápsula ela tem a função de proteção da bactéria a condições desfavoráveis do meio. Tem essa estrutura em um tom marrom, que é chamado de parede celular, que é quem confere forma à bactéria. Essa estrutura em azul, membrana plasmática, que é que controla a entrada e a saída de substâncias da célula. Essa estrutura em um tom mais claro, é o citoplasma, é um fluido onde ocorre a maioria das reações. E no citoplasma nós vamos encontrar algumas estruturas chamadas de ribossomos, que auxilia na síntese proteica. E também o nucleoide, lembrando que a bactéria ela é um procarioto. E procarioto não tem membrana nuclear. O material genético ele é solto no citoplasma. E essa região onde está o material genético é chamado de nucleoide. Podemos observar também estruturas menores, chamadas de fímbrias, que auxiliam na reprodução, e filamentos mais longos, chamado de flagelo, que auxilia na locomoção da bactéria. Nós temos aí uma outra imagem. Essa estrutura em um verde mais claro é a cápsula, em um verde mais escuro é a parede celular, em azul a membrana plasmática. Nós temos aqui o nucleoide, os ribossomos, as fímbrias e o flagelo. Nucleoide. Uma célula bacteriana, ao contrário das células dos organismos eucariotos, não apresenta um núcleo delimitado por uma membrana distinta. As bactérias, elas não apresentam núcleo, elas não apresentam membrana nuclear. Dessa forma, o DNA ele fica espalhado no citoplasma da célula. A região que abriga o material genético ela é chamada de nucleoide. Além desse DNA, há pequenos DNA circulares denominados de plasmídeos, e são nessas regiões que se encontram genes de resistência aos antibióticos e que são transferidos para outra bactéria através da conjugação, que é um tipo de reprodução sexuada. Falamos também sobre o flagelo, que é um filamento longo e que são responsáveis pela locomoção das bactérias, porém é importante lembrar que nem todas as bactérias são flageladas. Segundo a sua disposição celular, os flagelos bacterianos podem ser monotríqueo, quando só tem um flagelo, anfilofitríqueo, quando tem vários flagelos em um dos lados, em só um dos lados, ou polo. Anfitríqueo é quando tem um flagelo de cada lado, ou de cada polo, também chamado. E peritríqueo é quando você tem flagelo, vários flagelos ao longo de toda a bactéria. Pelos ou fímbrias, que nós já falamos, que são estruturas filamentosas curtas e que têm uma função relacionada com a troca de material genético durante a conjugação bacteriana, que é a reprodução sexuada. Fímbrias e os flagelos, que são filamentos mais longos. Cápsula.
Muitas bactérias apresentam externamente a parede celular. Então, você tem a cápsula, parede celular e membrana plasmática. Então, a cápsula, ela é externa à parede celular, que constitui uma forma de proteção da bactéria contra as condições externas desfavoráveis. A cápsula está relacionada com a patogenicidade da bactéria, pois confere resistência à fagocitose, ou seja, à sua destruição, de modo que em uma mesma espécie, as amostras capsuladas são mais patogênicas do que as não capsuladas. Também tem os esporos, né? Lembrando que nem todas as bactérias produzem esporos. A produção de esporos são exclusivos das bactérias pertencentes aos gêneros Bacillus e Clostridium. E os esporos, eles são altamente resistentes a agentes físicos, como dessecação e aquecimento, e também agentes químicos, como os antissépticos. Aí tem esporulação, é um mecanismo, e a bactéria libera o esporo. Parede celular. A parede celular é uma estrutura rígida que recobre a membrana plasmática e confere forma à bactéria. Lembrando que as paredes celulares bacterianas são indispensáveis ao desenvolvimento das bactérias e as suas divisões. As diferenças nas propriedades químicas e na organização da parede celular é muito importante para a identificação e classificação das bactérias. Nós vamos ver que existe um grupo de bactérias chamadas gram-positiva e gram-negativa. E a constituição da parede celular é um dos fatores importantes para determinar se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. O que de fato distingue as gram-negativas é a presença de uma membrana externa cobrindo a camada de peptidoglicano, que serve como uma barreira seletiva que controla a passagem de algumas substâncias. Essa membrana externa das grãs negativas estaria, portanto, cobrindo o papel da parede celular mais espessa das grãs positivas. Aqui tem uma bactéria gram-positiva, onde a parede celular dela é mais espessa, e a gram-negativa, onde a parede dela celular é mais fina. Coloração de grã. A coloração de grã ela é um procedimento e que é importante na caracterização e classificação inicial das bactérias. Afinal, esse método de coloração permite que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico e, através dessa coloração, você pode identificar as estruturas. O método de coloração de grã ele recebeu um nome, em homenagem ao patologista dinamarquês Hans Gram, que realizou a descoberta em 1884, mas até hoje continua sendo a mais utilizada nos laboratórios de análises clínicas e microbiologia. Através da coloração, é possível identificar e diferenciar os dois principais grupos de bactérias, como eu já falei, gram-positivo e gram-negativo. E aí nós temos o procedimento. Você vai confeccionar um esfregaço. Depois que esse esfregaço secar, você vai submeter, cobrir a lâmina a um cristal violeta por 2 minutos. Depois você vai lavar em água. Depois cobrir com outro, que é o Lugol, por 1 minuto. Vai lavar em água destilada. E pegar essa mesma lâmina e colocar o álcool acetona, álcool absoluto, por 5 a 10 segundos. Escorre esse álcool e submete ao último corante, que é a fucsina, por 1 minuto. Depois você vai lavar, secar em papel filtro e observar esse esfregaço na objetiva de imersão, que é a objetiva de 100. A princípio, há diferentes graus de permeabilidade na parede dos micro-organismos, grãs positivas e grãs negativas, que nós já vimos, que a parede celular ela tem constituições diferentes. As bactérias gram-positiva retêm o cristal violeta, que é o primeiro corante, devido à presença de uma espessa camada da parede celular chamada de peptidoglicano, e por isso fica corado na cor roxa.
Já as bactérias gram-negativas possuem uma parede mais fina, que não retém o cristal violeta, que é o primeiro corante. Então, durante o processo de descoloração, ela vai receber a coloração do último corante, que é a fucsina, e por isso fica corado em vermelho no processo de coloração. Então, gram-positiva fica corado em roxo e gram-negativo fica corado em vermelho. Nessa imagem, nós temos cocos em arranjos irregulares, semelhante a caixa de uva e estafilococos. Nós temos aqui também 2 cocos juntos, diplococos, gram positivo. E no gram negativo, nós temos aqui bacilos. Aqui nós temos também diplococos, gram negativo, e temos aqui bacilos, gram positivo, corado em roxo. Tem algumas perguntas, né? Qual bactéria é mais perigosa, gram positivo, gram negativa, né? Então, as bactérias gram negativas geralmente são mais ameaçadoras do que as gram positivas por terem uma maior virulência e serem ou se tornarem mais facilmente resistentes aos antibióticos. Qual a vantagem de estabelecer a diferença entre gram positiva e gram negativa? Então, a técnica de gram tem também uma importância clínica, porque permite que as bactérias associadas a infecções sejam prontamente caracterizadas como gram positiva ou gram negativa, o que permite monitorar a infecção e também adotar certas opções de tratamento. E agora nós vamos falar da reprodução bacteriana. A bactéria pode se reproduzir de forma assexuada ou de forma sexuada. Assexuada, ela pode ser por bipartição ou cisparidade. Nesse processo, a célula, ela duplica o seu cromossomo, ela duplica o seu material genético, sofre uma invaginação da membrana plasmática e dá origem a 2 células iguais, a 2 novas células iguais à que originou. Então, são 2 novas bactérias idênticas à original. Tem o brotamento, lembrando que são poucas espécies bacterianas que se reproduzem por brotamento, formando uma pequena região que inicia um crescimento, um broto, que quando atinge o tamanho aproximado da célula parental, separa-se. Então, a gente tem aqui a célula-mãe, que forma o broto e dá origem, né, a uma outra célula igual à original. Sexuada, por conjugação, onde há troca de material genético entre 2 bactérias, através das fêmeas. Transformação, onde a bactéria ela absorve moléculas de DNA dispersos no meio, e esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, de bactéria morta. E tem a transdução, onde as moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra através de um vetor, que é chamado o bacteriófago, né? Que é um vírus que funciona como vetor. Ele capta o material genético, introduz na outra célula e dá origem a uma nova célula, né? No caso aqui, a nova célula hospedeira recebe DNA da hospedeira original. Então, são transferidas de uma bactéria para outra com auxílio desse vetor. Nós vimos reprodução assexuada, onde não há troca de material genético, que pode ser por bipartição, cisparidade ou brotamento. E vimos reprodução sexuada, onde há troca de material genético, transdução, transformação e conjugação. Deus colocou uma promessa no seu coração? Então confie e espere, pois as promessas de Deus só se cumprem na vida de quem tem fé. Então até quarta para tirarmos as dúvidas.